Bem-vindos. Mais uma vez, nós queremos dar continuidade ao nosso estudo do livro do Êxodo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3, versículos de 1 a 22. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir em Êxodo capítulo 3, pegue a sua caneta se você assim deseja anotar algum versículo que te chamou a atenção, alguma coisa que eu vou dizer durante os nossos estudos, para você poder ter aí registrado na sua própria Bíblia. Repito mais uma vez que não há problema nenhum em você riscar, em você escrever na Bíblia, porque isso é sinal que você está estudando a palavra de Deus, ok? Então, desde já agradeço a você que tem perseverado, né? Você que está inscrito no canal, você que acompanha todos os vídeos postados dos estudos que estamos fazendo da Sagrada Escritura. Muito obrigado a você que compartilha também este vídeo para que mais e mais pessoas possam estudar a palavra de Deus, né, de maneira séria, de maneira sensata e como deve ser, para que nós, quanto mais conhecermos a palavra de Deus, menos fundamentalismos irão existir. Fundamentalismo é um grande mal que distorce em todos os sentidos a palavra de Deus. Certo? Vamos lá então, capítulo 3 de Êxodo. Vamos para a leitura, tranquilo, pausadamente, para depois estudarmos este capítulo. Vamos lá então? Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. Moisés olhava. A sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. E Deus, não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse: Eu vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos, e desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel. Lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os aveus e os jebuseus. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim,
e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao Faraó, para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ter com o Faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu Deus. E eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Moisés disse a Deus: quando eu for para junto dos israelitas, e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Deus respondeu a Moisés: eu sou aquele que sou. E ajuntou: eis como responderás os israelitas: aquele que se chama Eu Sou, enviou-me junto de vós. Deus disse ainda a Moisés: assim falarás aos israelitas: é Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, quem me envia para junto de vós. Esse é o meu nome, para sempre, e é assim que me chamarão de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse-me: eu vos visitei e vi o que se vos faz no Egito. E disse: eu vos tirarei do Egito, onde sois oprimidos, para fazer-vos subir para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra que mana leite e mel. Eles ouvirão a tua voz. Irás então com os anciãos de Israel à presença do rei do Egito e lhe direis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos apareceu. Deixa-nos, pois, ir para o deserto a 3 dias de caminho para oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não vos deixará partir, se ele não for obrigado pela força. Mas estenderei a mão e ferirei o Egito com toda sorte de prodígios que farei no meio deles. Depois disso, o Faraó vos deixará partir. Farei com que esse povo ganhe as boas graças dos egípcios, e quando partirdes, não ireis com as mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e àquela que mora em sua casa objetos de prata e de ouro, e vestidos que poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Muito bem, esta é a leitura do capítulo 3 do livro do Êxodo, né? Muito importante para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo é recordar o capítulo passado.
Então, qual era a mensagem do capítulo 2 de Gênesis que nós estudamos? A mensagem era de resistência. Lembram-se disso? Resistência às leis de morte, que são contrárias ao plano de Deus. É dever do crente, como nós falamos, ser resistente a todo e qualquer programa, a toda e qualquer lei de morte, certo? Outra mensagem que nós vimos: tem leis, ordens que não se obedecem, como as mulheres do capítulo 2 que nós vimos, né? Se opor ao sistema de morte não é errado, é ser conivente, não é errado, é ser conivente com o sistema e se dizer crente, temente a Deus, ok? Então, não é errado se opor ao sistema de morte. Tem lei que não se obedece. Pelo contrário, não se pode ser conivente com o sistema e dizer que é um crente temente a Deus. Essa foi a mensagem do capítulo 2 que nós estudamos. Agora, vamos entrar então para o capítulo 3 que nós acabamos de ler. Este capítulo começa dizendo que Moisés apacentava o rebanho de seu sogro Jetro. E ao conduzir o rebanho, se aproxima do Monte Horebe, da montanha sagrada, certo? Também diz o texto que Moisés está na função de pastor. Nós vimos que Moisés está na sua função de pastorear o rebanho. E podemos notar aqui como Deus conduz a história, não é mesmo? Como Deus conduz a história sem que prestemos atenção. Moisés não tinha noção nenhuma do que iria acontecer. Moisés não sabia que era um predestinado por Deus, né, para liderar o seu povo. Moisés não tinha essa noção. Mas Deus, ele vai conduzindo a história e nós muitas vezes não notamos que é Deus que está no comando, não é mesmo? Muitas vezes é assim. Muito bem, ele conduzia as ovelhas para além do deserto, né? E para diante de uma montanha sagrada. Moisés para diante de uma montanha sagrada, nos diz o texto. É por acaso que Moisés foi parar lá? Não. Para quem crê, não existe acaso. Mas para quem crê, existe uma providência. Existe uma circunstância. Certo? Claro que não foi por acaso. Como disse antes, é Deus quem conduziu Moisés até lá, mesmo sem ele saber. Tá? No cotidiano de Moisés, Deus o chama de forma misteriosa até sua presença. Então, o chamado que Deus faz a Moisés é o mesmo chamado que ele faz a cada um de nós. É de maneira misteriosa, inusitada. E é dentro do cotidiano de cada um que Deus chama. É dentro da realidade que cada um vive que Deus chama. Não importa a realidade que a pessoa está. Deus, ele chama. Quando ele quer e no momento certo, ele chama. Moisés estava no seu cotidiano. Era mais um dia de pastoreio do rebanho do seu sogro. E nesse dia é o dia em que Deus chama Moisés, né? Como nós vimos no texto aqui. Vamos adiante. Um fenômeno que chamou a atenção de Moisés, um pé de sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Que espetáculo!
como diz o texto, né? Deus usa de sinais também, e claro, ele sempre vai usar de sinais visíveis para se comunicar com seus filhos e filhas. É o que chamamos aqui de teofania no texto. Aqui Deus se manifesta através da chama ardente, do fogo que arde sobre a sarça, mas não se consome. É chamado de teofania, manifestação divina, tá? Deus usa desses sinais visíveis para atrair Moisés, porque diante daquele espetáculo, aos olhos de Moisés, de uma sarça que se arde em chamas, mas não se consome pelo fogo, desperta a curiosidade. Então, o que acontece? Moisés dá um passo. Moisés se aproxima para ver de perto esse fenômeno, né? Pois, de outra forma, Moisés não seria atraído para subir a montanha sagrada e tentar se aproximar daquele fenômeno espantoso que estava diante de seus olhos. Não é mesmo? Era um fenômeno, uma curiosidade, chamou a atenção de Moisés. Mas era Deus, né, sobre a sarça, em forma de fogo, que atrai Moisés para si. Então veja bem, outro detalhe muito importante. Não sou eu que tenho a iniciativa de ir até Deus, mas é Deus que tem a iniciativa de vir até mim. É Deus que tem a iniciativa de me atrair, de te atrair, como foi com Moisés. Ele não estava nem um pouco preocupado, ele estava preocupado com o seu trabalho. Mas Deus achou uma forma de o atrair, de o chamar. É assim que Deus age, com cada um de nós, certo? A vocação. Vocação é chamado. É chamado. A vocação é Deus que chama e o homem, neste caso Moisés, que responde com prontidão, que responde ao chamado de Deus. Ok? Vocação significa chamado. Deus que chama e o homem que responde. Como nós vimos no texto aqui, a prontidão de Moisés. Eis-me aqui, Senhor. Né? Eis-me aqui. Este longo episódio entre Deus e Moisés abrange uma grande riqueza de conteúdo e, portanto, reflete uma variada intencionalidade daqueles que escreveram o livro do Êxodo, dos redatores deste livro, certo? O Deus que se revela a Moisés e é o mesmo Deus dos patriarcas. É o mesmo Deus dos patriarcas. Versículo 6, versículo 13 e versículo 15 deste capítulo irá repetir: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. É o mesmo Deus dos patriarcas. É o único Deus, tá? Trata-se de um Deus que se interessa pela situação do fraco, do menos favorecido, do marginalizado, sem perder a sua transcendência. Deus não deixa de ser transcendente quando ele se interessa pelo desvalido, pelo fraco, por aquele que é oprimido. Tudo bem até aqui? Vamos lá então. E o que deduz de sua manifestação por meio do fogo é do caráter sagrado que essa manifestação dá. Do caráter sagrado que o lugar adquire, desta manifestação de Deus. A aproximação de Moisés e do ser humano
não se faz de qualquer jeito, de qualquer modo. Deve tirar as sandálias e cobrir o rosto em atitude de respeito e veneração. Os versículos de 7 a 15, descrevem a vocação de Moisés e a missão a que é chamado. Dos versículos do 7 ao 15, descreve a vocação de Moisés e a missão que ele é chamado. Vocação e missão dão forma a uma única realidade. E dão conta, além disso, da revelação completa de Deus. Aqui nós temos a revelação completa de Deus neste capítulo 3, tá? A revelação completa de Deus é sua essência mais íntima. Versículos 7 seguintes, tá? No meio do grande número de divindades que certamente se conheciam naqueles lugares, tinham muitos deuses naqueles lugares, nenhum deus, nenhum deusinho, né, se manifestou, nenhum manifestou sua essência, nem seu interesse por um grupo de escravos e um grupo de deserdados. Nenhum daqueles deuses manifestou a sua essência. Nenhum daqueles deuses manifestou interesse por um grupo de escravos e deserdados. Nenhum. Só o Deus dos patriarcas, o Deus único, o verdadeiro Deus, certo? Na revelação da identidade divina e de seu compromisso total e eterno com o oprimido, adquire um novo sentido na época do exílio israelita, quando eles vão viver lá em Babilônia, por volta dos anos de 587 a 534 a.C., tá? Vai adquirir um novo sentido, essa identidade divina e o compromisso total e eterno. Deus tem um compromisso total e eterno com o oprimido. E isso é ponto. Encerrado. Está na Sagrada Escritura. Está no capítulo 3 de Êxodo que estamos lendo agora. Certo? O compromisso eterno de Deus com quem é oprimido. Tá? Esta é a boa nova. Esta é a boa notícia. Podemos dizer que este é o Evangelho. Evangelho significa boa nova, né? Esta é a boa nova. O Deus, ou os deuses que justificam a opressão e as políticas do faraó, não tem nada a ver com o Deus da justiça e da liberdade. Não tem nada a ver com o Deus da justiça e da liberdade. Os deuses que justificam a opressão e a política opressora do faraó. Nada a ver com o Deus da justiça e da liberdade. Certo? Eu sou é o nome de Deus. É Deus que resgata. É o Deus que aposta tudo a favor da vida e da liberdade do oprimido. Ok? Como Moisés, assim acontece também muitas vezes conosco, não é mesmo? Se entende demasiado e complexa a situação e avaliamos como uma competição extremamente desigual, podemos dizer assim, pois o referencial que está gravado na consciência, né, na consciência de Moisés, do povo e nossa também, é que o Deus ou os deuses do faraó abençoam, aprovam e acompanham a política opressora.
não é assim? A política opressora egípcia, de todos os tempos, não só de hoje, não só daquela época. Essa seria a vontade divina e, portanto, intocável, tá? Intocável. O diálogo de Deus com Moisés, de Deus e Moisés, e as preocupações que ele dirige a Deus refletem esse esquema mental que nós ainda empregamos. As palavras de Deus, que são esse traço da consciência de Moisés, que se revolta contra uma suposta vontade divina, que aniquila pouco a pouco a vida humana e a existência do povo. É uma revolta contra uma vontade divina, né? Que Deus é esse que apoia a opressão? O Deus dos patriarcas não apoia. O Deus de Jesus de Nazaré não apoia. Então é uma revolta contra essa vontade divina que não é a de Deus, mas dos deuses, tá? É fundamental que quando há dúvidas sobre a autêntica identidade de Deus, sobre sua genuína vontade e sobre o sentido de qualquer texto da Escritura, se volte à passagem do Êxodo. Todas as vezes que nós tivermos dúvida quanto à imagem de Deus e à sua identidade, devemos voltar a este capítulo. Ele é a base de tudo. Ele é o centro da Sagrada Escritura, para mostrar quem é Deus. Aqui está a revelação de Deus, tá? E devemos reler Êxodo, capítulo 3, versículos de 7 a 15, para ver a real identidade de Deus, tá? É o critério máximo que não pode ser derrogado por nenhum outro, certo? Observação: nem mesmo Jesus de Nazaré aboliu esta imagem, essa identidade de Deus, mas sim ratificou e elevou à máxima plenitude esta identidade de Deus e sua vontade. Ok? Qual é a mensagem para nós que nós podemos extrair deste capítulo? Deus, em todos os tempos, não está indiferente às situações do povo. Não está. Por mais que a gente tenha a tentação de achar que Deus está longe, Deus está indiferente, Ele não está. Tá? Ele vê, como nós vimos o texto aqui, Ele ouve o clamor, conhece os sofrimentos individuais ou coletivos e desce para libertar dos poderes opressores. Esse é Deus, tá? O Deus dos patriarcas, de Moisés e de Jesus de Nazaré, sempre esteve e estará ao lado de quem sofre, do oprimido. Nós vimos aqui neste capítulo também. Jamais apoiará sistemas de morte, políticas de morte. Se apresenta um deusinho que apoia o sistema de morte, este é um Deus falso, é um Deus da elite, não é o Deus dos patriarcas, não é o Deus de Jesus de Nazaré, não é o Deus da Bíblia, certo? É um Deus falso que está somente ao lado dos faraós de todos os tempos, mas não é o Deus da Bíblia que nos é apresentado, ok? Pensem nisso e reflitam na verdadeira identidade de Deus. Sempre que lhes apresentarem um Deus, e esse Deus eu escrevo com letra minúscula, um Deus diferente, voltem a este capítulo. Voltem ao capítulo 3 de Êxodo, de 7 a 15, para ver a verdadeira identidade do Deus que nós seguimos, do Deus ao qual nós professamos a nossa fé. Ok?
Espero que tenham gostado do estudo do capítulo 3. Espero vocês no próximo encontro para o estudo do capítulo 4 de Êxodo. Até lá, um abraço a todos.